Graça e paz a todos. Eu me chamo Cauã. Hoje vim trazer uma mensagem, com um tema muito forte: salvação que custou um alto preço. Ela é uma mensagem de reflexão e bastante também chamado para arrependimento até. É uma mensagem de bastante de aprendizado até, né? Então vamos lá. Falar então sobre essa mensagem. O nascimento, então, houve um nascimento, de um menino muito conhecido, Jesus amado, que foi predito pelos profetas que viria um Salvador, um Messias, um Cristo, e que ele salvaria a humanidade. Esse menino que era Deus, sendo Deus, se tornou homem, e para que nós pudéssemos ser salvos por meio do seu sacrifício. Mas daí eu pergunto, vamos, indo de parte em parte, eu pergunto, mas por que Jesus veio? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus, sendo Deus, se fez homem? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Esse é o ponto, do que nós vamos falar aqui hoje. E também, isso é o centro, da mensagem do Evangelho. E por isso eu queria trazer aqui. Abram a sua Bíblia comigo, então, em Filipenses 2, capítulo 2, verso 12. Então acompanha aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Eu quero fazer uma seguinte pergunta, então. Que salvação é essa que o autor de Filipenses, que seria o apóstolo Paulo, está se referindo aqui? E a parte-chave, para responder essa pergunta está em Isaías, capítulo 53, verso 12. Acompanha aqui comigo. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contado. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, lendo aqui, na verdade, eu até recomendo você, depois, com calma, a ler todo o capítulo 53 de Isaías, são 12 versículos, nós lemos o último, o verso 12, porque ele fala bastante sobre isso. A salvação, então, ela seria a que Jesus, ele veio e pagou pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida. A dívida dos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Claramente a gente vê isso no capítulo 53 inteiro. Como eu disse, inclusive, foi predito pelos profetas. Esse aí era um profeta que veio antes de Jesus, já falava de Jesus, o que Jesus faria e tal. E ainda falando sobre essa questão da dívida que Jesus pagou, a gente também pode ver isso em outra passagem, em João, capítulo 19, verso 28 até o 30. Acompanha aqui comigo. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam numa esponja e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O significado de estar consumado é está pago a dívida do pecado. E eu pergunto, o homem aqui das perguntas, eu pergunto, por que foi necessário, Jesus pagar nossa dívida, Jesus fazer esse sacrifício por nós? Porque nós éramos separados de Deus e estávamos condenados ao inferno. Uma prova dessa separação entre nós e Deus era o véu que ficava no tabernáculo. Esse tabernáculo era uma tenda onde se adorava a Deus e buscava constantemente a presença de Deus lá. Era lá que eles buscavam a presença de Deus, era lá que eles adoravam a Deus, era lá que eles faziam sacrifícios, a Deus pela remissão de seus pecados.
Era lá que eles davam suas ofertas, seus dízimos. Era lá que eles, né, tinham um verdadeiro compromisso com Deus, né? Tanto a nação de Israel como os próprios sacerdotes. E lá dentro daquela tenda do tabernáculo se ficava uma cortina chamada de véu. Essa cortina, esse véu, por atrás dela ficava um cômodo mais íntimo, onde ficava a presença de Deus. Lá era o lugar mais íntimo de estar com Deus. Porém, lá era extremamente restrito. Ninguém podia ultrapassar, senão morria por causa dos seus pecados. Ninguém podia ultrapassar por causa dos seus pecados. Esse véu claramente representava a separação entre o homem e seu Criador, entre o homem e Deus, por causa de seus pecados. Então, esse véu, atrás desse véu ficava esse local onde ficava a presença de Deus, e o único que podia ultrapassar esse local era o sumo sacerdote, uma vez por ano, um dia chamado de Dia do Perdão. Ele se passava por todo um processo de purificação, vestia as vestes sacerdotais, né, as vestes sagradas, as vestes santas, e ia até lá oferecer ofertas, né, sacrifícios para perdão do seu pecado e o pecado do povo. E Jesus, então, ele veio para nos dar livre acesso a Deus. Ele veio para que nós fôssemos livres da condenação, isto é, do inferno. E para a gente entender mais claramente que tipo de salvação é essa, nós temos que entender que condenação, né, Jesus, que tipo de condenação nós estávamos expostos, né, antes de Jesus. Então vamos ler agora algumas passagens, né, que vão falar sobre um pouco desse assunto aqui. Em Mateus, capítulo 3, versos 7 até o 8, acompanha aqui comigo. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Então, claramente, aqui a gente consegue ver uma coisa. Duas coisas, na verdade. A primeira, há uma condenação. Porque o João Batista fala o quê? No verso 7. Quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? Que ira que está por vir? Uma condenação. É a condenação. O inferno. E mais, João também fala da possibilidade de escapar dela. Que porque ele faz a seguinte pergunta: raça de víboras, quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? Ou seja, quem deu a entender a vocês que dá para escapar dessa ira que está por vir? Ou seja, há uma possibilidade. E ele já deixa o segredo, né, a chave, né, pro negócio. Aí, né, produzam fruto digno de arrependimento. Então a gente consegue entender que sem arrependimento você não tem salvação. Próximo verso aqui, próxima passagem, né? Em Mateus capítulo 25, verso 41, acompanha aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, claramente aqui nesse verso a gente consegue entender por que Deus criou, né, esse local, né, de castigo eterno, de prisão eterna, desprezo eterno. Por que Deus criou esse lugar? Deus criou para os anjos que se rebelaram contra ele, né? Satanás e os demais anjos que caíram, né? Que se afastaram de Deus, que pecaram contra Deus, que se rebelaram contra Deus. E também claramente aqui a gente vê que as pessoas, né, que também se rebelarem contra Deus também terão essa mesma condenação que esses anjos. Agora, em Mateus, acompanha comigo aqui, Mateus 10, verso 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Opa! O que é isso? Claramente, né, a gente consegue entender aqui, em Mateus capítulo 10, verso 28, que essa condenação, ela não é só espiritualmente, né? Não é só a sua alma, mas também é o corpo. Como assim? O corpo não está morto? Vai haver um dia, lá no final, quando Deus tiver feito todo o seu julgamento com a humanidade,
com a terra. Então haverá uma grande ressurreição. Ou seja, todos os mortos ressuscitarão. Esse corpite aqui vai ressuscitar. E quando os mortos ressuscitarem, os bons, né, claramente serão glorificados, santificados por completo, irão para o céu. Os ruins, com esse corpo e alma, né, irão para o lugar ruim, para o lugar de desprezo eterno, onde, como Jesus fala, será um lugar de ranger os dentes, onde, né, a ira vidoura, como João Batista falou. Então essa condenação ela é da alma, mas também desse corpo. Por isso que Jesus fala, né? Não tenho medo de quem pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Temo aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Agora em Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo... Para entender melhor ainda como é esse castigo, né, nesse lugar. Apocalipse 20, capítulo 21, verso 8. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, aí tem uma lista, né, de todos os tipos de pessoa que estão claramente condenados a esse lugar. Porém, essa lista ela serve para nós como um conselho. Que tipo de conselho? De não seguir esses caminhos. Não ser mentiroso, não ser incrédulo, não ser imoral sexualmente, não ser covarde. Procurar cumprir as leis do Senhor. E claramente então fala que esse lugar é um lago de fogo e enxofre, onde seria chamado também de segunda morte, porque a primeira, né, que o nosso corpinho morre e tal, e a segunda é essa, para aqueles que não obedeceram a palavra de Jesus. Falando mais sobre isso ainda, eu acho que o pior castigo, além dessa questão do sofrimento, né, o tormento, né, por causa do fogo, do enxofre no corpo, ainda tem o tormento da alma, que é tão terrível quanto o do corpo, acho que até pior. Por quê? Vamos ler aqui. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, acompanha aqui, gente. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, esse lugar será um lugar de eterna separação com Deus. Aqui, o homem foi separado de Deus por causa do pecado. E todo aquele, né, que buscar Jesus não está mais separado. Agora tem acesso livre a Deus. Mas todo aquele que não for até Jesus será condenado à separação eterna a Deus. Então, se já é terrível, aquele vazio que sente, nada preenche. Aqui na Terra já é horrível essa separação por pouco tempo. Imagine eternamente. A mensagem até ficou pesada agora. Mas sempre tem uma esperança. Deus, ele é um Deus de redenção. Em João, na verdade, existem 3 passos que nós devemos seguir para não passar por isso. Claramente a gente viu que para que a gente não seja condenado, nós devemos nos arrepender. E aí eu fiz a anotação de 3 passos através de passagens, né, para nós não passarmos por essa condenação, por essa ira vidoura. Vamos lá. Primeiro passo, ouvir. Nós podemos encontrar uma passagem sobre isso em Romanos, capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha,
Então, um segredo para você ter fé. É importante ter fé. Vocês vão entender pro segundo passo. Consequentemente, olha, a fé, ela vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ok? Esse é o segredo para ter fé. Ouvir a mensagem, que vem por mediante a palavra de Cristo, de Jesus. Segundo passo é crer. Por isso que eu falei que é importante para o segundo passo. O segundo passo é crer. A gente pode ver isso em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Não vai passar por essa condenação, mas vai viver eternamente com Cristo lá no céu, no paraíso, que foi tirado de nós por causa do pecado, mas agora, por causa da justiça de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos ter acesso a esse lugar íntimo com Deus eternamente. E o terceiro passo, confessar. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí está o segredo para a salvação. Você tem que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração, com a sua mente, mas principalmente com o seu coração. Crer, acreditar, ter fé que Jesus ressuscitou. E você será salvo. Para terminar essa mensagem, claramente, Jesus ele veio para que nós pudéssemos ser salvos, porque Jesus nos ama. Claramente a gente vê esse amor aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, antes mesmo que todos pereçam, Ele quer que a gente se arrependa. Ele quer que a gente seja salvo. Ele nos ama. Então, claramente, né, tudo isso que eu acabei de falar é sobre o amor de Jesus. Esse é o centro do Evangelho, né? Quanto Jesus pagou por nós, quanto Jesus sofreu por nós lá na cruz, né? E não foi um sofrimentinho, não, foi um sofrimentão, né? Físico, emocional, espiritual, não foi fácil. Então a ideia dessa mensagem é aqueles, né, que nunca aceitaram Jesus ou até mesmo aceitaram um dia, mas se afastaram, aceitem Jesus. Creiam no coração que Ele ressuscitou, que Ele pode salvar vocês, e confessem Ele. Aceitem Ele como seu único e suficiente Salvador. E para aqueles que já conhecem a palavra, né, nossa, isso não é tão, novidade, né? Mas a ideia é dar um aprendizado um pouquinho novo, né? Talvez não tão novo, né? Mas Jesus, então, ele pagou o alto preço. Esse é o sacrifício, né? O tema da mensagem que eu acabei de falar, né? Essa salvação, ela vem através de um alto preço. O sangue de Jesus derramado na cruz. Foi necessário, né, que Jesus morresse na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Nada do que nós fazermos vai chegar a Deus. Nada da nossa capacidade, da nossa inteligência, nada que nós fizermos vai nos salvar. Somente chegando a Jesus e pedindo para que Ele nos lave com seu sangue, nos santifique. E aí então passará por um processo, né, de santificação todos os dias. Será uma
difícil, logicamente, mas pelo menos terá agora Jesus, terá Deus, porque como Jesus, né, diz, né, em uma passagem, né, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, o que ele diz? Claramente, todo mundo terá aflição, todo mundo tem aflição, todo mundo passa por dores, sofrimentos. Não é fácil a vida para ninguém. Porém, Jesus, para quem está com Jesus, por mais que tenha que passar por aflições como qualquer outra pessoa, ela tem Jesus para confortar. Ela tem Jesus para consolar. Ela tem Jesus para dar forças para passar vitorioso nessas batalhas, nessas lutas, nessas aflições do dia a dia, da vida, né? Que vem esses altos e baixos, né? Então, claramente há uma condenação, segundo a Bíblia, né? Foi bastante, nesses tempos, mistificada essa ideia, né, de inferno. E há uma esperança. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para todos. Todo aquele que crer nele, todo aquele que confessar a ele, como Jesus mesmo disse, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que negar ele, negar seria o quê? Negar, né, claramente, ou até mesmo nunca aceitar Jesus. Isso é negar. Ele diz, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, acho que a pior frase que nós podemos receber de Jesus